Então, meus caros, hoje vamos reiniciar nossos encontros, hoje para falar de um edital muito especial que muitos já estavam esperando, um edital que vai ser muito concorrido e eu, vocês e o Estúdio Aulas vamos dar a base, vamos pegar a base aí para enfrentar esse concurso que tem tudo para ser o concurso da sua vida. Vamos falar do edital do MPU. Hoje eu vou comentar com vocês os tópicos em administração que foram cobrados no concurso, que serão objeto de prova. A gente vai trabalhar com cursos online, cursos presenciais aqui no Estúdio Aulas e faremos também questões comentadas. É importante que vocês tenham uma base boa para enfrentar esse que vai ser um concurso extremamente concorrido, sem querer fazer medo. Então a gente vai analisar o edital do MPU, fresquinho, pronto para vocês se debruçarem sobre ele. Então vamos analisar para o cargo de nível médio, porque eles não divulgaram ainda o cargo de nível superior. Comenta-se que mais para frente, a princípio lá pelo meio do ano, eles tenham estruturado seus cargos, porque o cargo de analista administrativo vai ser desmembrado em 3 outros, ao que consta um para a área de orçamento, um para a área de recursos humanos ou gestão de pessoas e outro para o nível mais geral, tá? Para uma área mais geral. Não se sabe ainda se vai ser exigida especialização ou coisa do tipo. O que importa é que, correndo atrás do edital de nível médio, você já vai ter uma base boa para a prova de analista que futuramente irá sair, tá? Espera-se que sim. Então, a gente vai ter aqui uma noção bastante ampla e não muito diferente dos antigos editais na área de administração, os editais de tribunais, com exceção do TJ, que foi uma grande surpresa, não é? Que não cobrou a administração, todos vêm cobrando um conteúdo bastante semelhante. Se a gente compara o edital antigo de administração do MPU com o edital atual, a gente teve um acréscimo muito alto de matérias e de conteúdos. O primeiro tópico que a gente tem lá no edital é noções de administração. E aí dentro de noções de administração vem os subtópicos. Nesse primeiro subtópico que a gente tem aqui, o 1.1, eles falam em abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração. Na verdade, a gente está falando aqui sobre a evolução da administração enquanto ciência. Enquanto ciência. A gente vai ver ao longo dos nossos encontros, no nosso curso, que a administração foi sistematizada a partir dos estudos de Taylor e de Fayol. Respectivamente, não é? Esses teóricos elaboraram princípios gerais de administração e diversos postulados que ainda hoje norteiam o fazer administrativo. E por que isso está dentro do conceito de administração pública? Porque há princípios que regem as organizações como um todo e a administração vai justamente trabalhar sobre isso, vai se debruçar com esforços para entender a dinâmica das organizações, sejam essas organizações públicas ou privadas. Então é bastante pertinente que a gente estude essa abordagem clássica. Quando a gente fala em abordagem clássica, estamos mencionando aí 2 principais teóricos, Taylor e Fayol. Eles começaram a sistematizar a administração enquanto ciência. As organizações já lidavam com a administração. As organizações já propunham soluções aos seus problemas de adaptação. Então o que a gente vai ter aqui? Taylor, teremos a administração científica. E com Fayol teremos a teoria clássica de administração. Ambas são abordagens clássicas de administração. Se a gente migra aqui, por exemplo, para o conteúdo de burocrática, a gente vai ver uma abordagem de organização enquanto máquina. E aí a gente vai falar das estruturas de Max Weber, do estudo de Max Weber, que propunha uma burocracia ideal. Essa pautada por uma racionalidade absoluta, em que todos os comportamentos eram previsíveis dentro da organização para obter o máximo em eficiência. E aí a gente vai ver como é que se fundamenta esse modelo, como é que essa organização máquina funciona, em que contexto histórico ela se fez valer na administração pública. E aí, por último, a gente vai para uma abordagem mais moderna de administração. A gente vai falar em abordagem sistêmica. Abordagem sistêmica de administração.
Essa abordagem sistêmica de organização, baseada na teoria dos sistemas, vai também ser amparada pela matemática, pela biologia, pela química, pela física. A gente vai encarar as organizações enquanto organismos vivos, enquanto sistemas, em que as partes se interligam e que elas se interpenetram e se influenciam para gerar resultados. E aí, dentro dessa ótica de sistema, a gente vai ter dois tipos de sistemas: sistemas abertos e sistemas fechados. Estudaremos as dinâmicas pertinentes a cada um desses tipos de sistemas. E aí a gente vai estudar, por exemplo, que um sistema aberto é a premissa organizacional da contemporaneidade. Não é possível hoje pensar uma organização como um sistema totalmente hermético, fechado, que não tenha trocas com o meio. Então os sistemas abertos, eles vão trocar com o meio o tempo inteiro. A gente vai ter uma constante importação de dados, uma transformação e uma exportação de dados nessa via contínua. E mais, pela teleologia, a gente vai estudar as partes da organização. E no estudo das partes, a gente compreende que as organizações são muito mais que a soma de suas partes. Se a gente pegar cada uma das partes de uma organização e somar, a gente não tem a organização completa, porque a organização é muito mais que a soma de suas partes. Então todos esses debates e essas questões serão abordadas no nosso curso dentro do estudo de teoria sistêmica da organização. Muito importante isso então, tá? Então quando a gente avança aqui no edital, o que teremos mais? Teremos a evolução da administração pública no Brasil. Isso ainda dentro de noções de administração. Olha aqui, esse conteúdo, esse primeiro conteúdo que a gente fala aqui de abordagem sistêmica, abordagem clássica e burocrática, ele fala de noções gerais de administração. Então a gente tem aqui o estudo de TGA, Teoria Geral de Administração. Aqui não. Aqui o estudo é mais pontual. Aqui eu indico, por exemplo, o livro Introdução à Teoria Geral da Administração. Esse livro é do Chiavenato e muito fácil de encontrar. A gente pode também utilizar os estudos de Maximiano Amaru, que vai também produzir livros voltados para a teoria geral de administração, tá? São literaturas pertinentes e, para não ficar tão solto, é sempre bom você pegar mais de um teórico, tá? Eu sei que o tempo é curto, nos nossos encontros eu vou sintetizar o estudo desses teóricos. Aqui na evolução da administração pública, a gente já vai entrar numa seara um pouco mais densa. A gente não vai falar de teoria geral da administração. A gente vai falar do princípio burocrático aplicado à administração pública e também do princípio gerencial, porque a gente vai viver reformas no Estado brasileiro. Cada reforma no Estado brasileiro vai pressupor uma postura do Estado. Por exemplo, teremos três tipos de estados, 3 estados. Esses 3 estados serão o patrimonial, o burocrático e o gerencial. Quando a gente fala da transição do estado patrimonial para o burocrático, nós teremos a primeira reforma de Estado. Primeira reforma de Estado. E quando a gente migra da burocracia para o período gerencial, teremos a segunda reforma de Estado. Então a gente vai estudar essas reformas a partir de 30, porque 30 marca o início da reforma burocrática introduzida por Getúlio Vargas após a Revolução de 30, com o fim da República do Café com Leite, em que se revezava no poder Minas e São Paulo. O fim do patrimonialismo é aqui. Professor, no edital não tem patrimonialismo, você vai abordar? Lógico que vou, porque para que a gente entenda o modelo burocrático, é importante que a gente saiba o que foi o patrimonialismo. E as questões vão brincar com isso. O CESP costumeiramente confunde os conceitos aí de administração patrimonial com burocrática, porque a gente precisa saber como é que a gente migra para esse modelo, porque a gente não dorme patrimonial e acorda burocrático. Então estudaremos isso também a contento, tá? E dentro dessas reformas de Estado, claro, estudaremos as reformas administrativas, porque dentro de cada reforma do Estado teremos várias reformas administrativas que dão base, que ancoram o pensamento vigente e fortalecem as reformas de Estado, que são mais amplas que as reformas administrativas. Então temos 3 tipos de Estado, duas grandes reformas, burocrática e gerencial, e várias reformas administrativas dentro de cada reforma de Estado. Então aqui estão
as reformas administrativas, a exemplo da criação do DASP, do Estatuto dos Funcionários Públicos criado por Vargas, por exemplo, com a Emenda Constitucional número 19, com o PEDRAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. São diversas reformas administrativas que amparam o modo de pensar ou de agir do Estado dentro das duas grandes reformas maiores, reformas de Estado. E aí, claro, nesse mesmo contexto, falaremos em nova gestão pública. A gente está no período gerencial. Mas qual é a premissa desse gerencialismo moderno? Porque o gerencialismo vai evoluir em 3 linhas. Teremos dentro do gerencialismo, que é o momento atual da administração pública, nós teremos 3 momentos. O momento do managerialism, que é o gerencialismo puro. Teremos o momento do consumerism, em que se introduz o paradigma do cliente e a ótica da qualidade na prestação de serviços públicos, e teremos o PSO, ou Public Service Orientation. A gente vai falar de um Estado cada vez mais descentralizado, um Estado em que as funções essenciais ficam a cargo dele e as demais funções podem ser transferidas para a iniciativa privada, num fenômeno que a gente chama de desregulamentação ou devolução à iniciativa privada. E aí a gente vai falar do pluralismo institucional, porque hoje a premissa é contar com diversos atores, públicos e privados, na busca de qualidade na prestação de serviços públicos. Então a nova gestão pública vai ter essa premissa da descentralização e da formação de parcerias, também muito conhecida por joint ventures na iniciativa privada, termo que pode ser aplicado a contento na administração pública. Então falaremos disso também, desse tópico do edital. Falaremos em processo administrativo. E quando eu falo em processo administrativo, eu tenho que lembrar que esse processo administrativo é também chamado de ciclo administrativo ou ciclo organizacional ou processo organizacional. É o processo pelo qual as organizações passam para a sua formação, são seus ciclos de gestão. Nesse ciclo de gestão, nós teremos 4 funções básicas da administração, assim definidos pela teoria neoclássica de administração, que é uma atualização, ou diria melhor, um F5 da teoria clássica lá de Fayol. Fayol falou para a gente o seguinte: são funções básicas de toda organização dentro da área de administração: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É o PO3C, PO3C. Esse PO3C vai migrar para uma dinâmica mais enxuta e mais eficiente, voltada para a dinâmica moderna das organizações. Isso desde a teoria neoclássica. Na teoria neoclássica, o PO3C vai virar o pode ser. Aí a gente dá uma sampleada, uma mixada e fica mais ou menos assim, ó. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Pode ser, aí fica mais dinâmico, é o famoso pode ser. Então as organizações vão passar por esse processo organizacional, ou ciclo organizacional, ou processo administrativo. Aqui não está falando da Lei 9.784 não, tá? Não é a Lei de Processo Administrativo não. São funções básicas da administração, assim traçadas desde a teoria clássica e reformuladas na teoria neoclássica. Então vamos ver como é que são essas funções. Dentro do edital eles vão desmembrar. E aí a gente tem um pequeno probleminha. Dentro do processo administrativo, eles colocam o subtópico: teremos que saber a função de planejar, organizar, dirigir, controlar. Pode ser, nosso famoso pode ser. Percebam que eles colocaram de maneira genérica. Então eu vou ter que saber tudo sobre planejamento. Você tem que saber as linhas gerais. Você tem que saber que o planejamento se desenvolve em níveis, que é o planejamento estratégico, tático e operacional. Você tem que saber as etapas do planejamento e no que consiste, por exemplo, uma ferramentazinha básica chamada matriz SWOT. Questões essas que foram bastante discutidas no último concurso do Ministério Público da União, inclusive com tema de redação para nível médio. Vocês devem estar felizes aí porque a redação sumiu do concurso atual, né? Eu particularmente gosto da redação, porque ela ajuda a separar o joio do trigo. Se você tem domínio do conteúdo, se você escreve bem, ela não seria um problema para você, não é isso? Meus alunos, à época, fizeram boas redações e tiveram, inclusive, muitas notas máximas dentro do estabelecimento dos níveis de planejamento, que foi o tema da redação de técnico. Agora eles deram uma aliviada. Então vocês esperem uma prova alto nível, uma objetiva
alto nível. Falaremos muito bem de planejamento. E aí dentro de organização, esse tópico aparece 2 vezes no edital. Quando eles cobram as organizações formais modernas, eles querem saber a atualização da função organização. Aqui a gente vai estabelecer os mecanismos de coordenação, a relação entre os níveis, o sistema de hierarquia, responsabilidade, autoridade, direção, decisão dentro da organização. Tá? A gente vai estudar princípios gerais de administração aqui, aplicado a organizações indistintas, públicas ou privadas. E aí, uma vez que a gente fez um plano voltado para o futuro da organização, para harmonizar seu presente a esse futuro, que a gente estruturou a nossa organização, é preciso que haja direção, para criar motivação, consenso, para que o fenômeno da liderança se manifeste na alocação de recursos e na aplicação de conhecimentos de interpretação do planejamento, para que a gente obtenha o máximo de eficiência das pessoas. Aqui dentro da direção, a gente vai utilizar muito o fenômeno da comunicação. Tá? E a gente vai estudar isso também dentro dessa função. E na função controle, a gente vai tratar do mecanismo de regulação do sistema, para que a gente consiga fazer esse processo organizacional, que é concluído pelas funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, a gente sistemicamente vai controlar para que a gente possibilite que esse ciclo gire constantemente para permitir o feedback, a melhoria contínua. Controle esse que pode ser tanto prévio, concomitante ou posterior. Na verdade, a gente faz controle e monitoramento desde que inicia a fazer o planejamento e isso perpassa todo o processo organizacional. E a gente vai ver que todos esses níveis, planejamento, organização, direção e controle, todas essas etapas serão balizadas em níveis estratégico, tático e operacional, que são os níveis que compõem as organizações, tá bom? E olha só, estrutura organizacional. Quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente tem aí um tópico dobrado. O maciço, o grande bloco de questões da última prova do MPU fora organização. Não aposto muito nisso porque esse tema sai um pouco do foco, tá? Até porque o edital era bem enxuto, agora não. A gente vai dividir, por exemplo, os conhecimentos de estrutura com os conhecimentos de gestão da qualidade, teóricos da qualidade, cultura organizacional. Quando a gente entra nessa seara de cultura, a gente vai abordar ainda o aspecto estrutural da organização. Porque toda organização vai ser fundamentada em seus aspectos formais, ou seja, a gente tem uma organização formal e a gente tem uma organização informal. A formal é deliberadamente planejada. A gente diz exatamente quem é o cargo de direção. Por exemplo, a gente sabe que o Ministério Público da União vai ser dirigido pelo Procurador-Geral, pelo PGR, né? Procurador-Geral da República. Isso é a estrutura formal. Agora, ninguém determina como é que vai ser o perfil de gerência desse PGR. A gente não sabe se ele vai ser autocrático, democrático, liberal. O que a gente sabe e tem noção é que a estrutura organizacional forma-se, a gente cria o aspecto formal e das relações interpessoais, da rede social, nasce espontaneamente a organização informal e com ela a cultura organizacional, que segundo Edgar Schein vai se dividir em artefatos, valores compartilhados e pressupostos básicos naquilo que convencionou-se chamar de estrutura do iceberg. E aqui a gente tem um aspecto formal e visível da organização, os aspectos que são fáceis de identificar. Agora, as crenças mais profundas e inconscientes, as justificativas tomadas por verdadeiras pelos indivíduos para fazerem o que fazem, isso está no nível mais profundo. Percebam que aqui a gente está se orientando para um foco mais alinhado à gestão de pessoas. E aqui eu indico um outro livro para vocês. Assim, esqueci de falar, vou voltar uns tópicos aqui, uma bibliografia pertinente aqui, dentro das reformas administrativas, nova administração, seria a administração gerencial e reforma do Estado de Bresser Pereira, que é em quem eu me baseio para montar o material. Você também pode pegar o Augustinho Vicente Paludo, no livro A Administração Pública. Esse é mais fácil de encontrar, um pouco mais caro. Esse do Bresser Pereira é baratinho, mas difícil de encontrar. Você consegue no site da FGV.
tá? FGV. Ele deve ser uns 30 e poucos reais. Ele é baratinho, ele é gostoso de ler. E, para amparar também seu estudo na base do 0800, você vai ler o PDRAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, também do ex-ministro do FHC, Bresser Pereira, que vai versar sobre isso, sobre a evolução da administração e aí a introdução do modelo gerencial e as reformas administrativas até chegar lá. Então aqui você pode utilizar o Administração nos Novos Tempos, tá? Até esse bloco aqui, você pode estudar o Administração nos Novos Tempos, de Chiavenato. Pode deixar que eu vou colocar a bibliografia discriminadinha lá no material avulso que eu vou disponibilizar no Facebook, tá? Então a gente vai falar de cultura, e aí dentro da cultura já entra um estudo mais focado em uma outra literatura, tá? Porque a gente vai entrar mais agora na seara da gestão de pessoas. Um livro que tem sido muito utilizado pelo CESP, é o livro Introdução ao Comportamento Organizacional, do Robbins, com 2 Bs, tá? O Robbins vai trazer esse aspecto comportamental das estruturas organizacionais, falar do equilíbrio entre os objetivos individuais e os objetivos organizacionais, porque a gente sempre tem uma via de mão dupla. Vocês estão nutrindo crenças e expectativas em relação à organização Ministério Público da União. E ao adentrar nessa organização, e quando adentrarem, amém, vocês vão buscar objetivos individuais. Só que as organizações possuem objetivos organizacionais. Há, na história da administração, um descompasso entre os objetivos individuais e os objetivos organizacionais, num conflito entre a estrutura formal e a informal. A gestão de pessoas tenta equilibrar isso daí e, por isso, ela encara objetivos e desafios para conseguir integrar as pessoas, as organizações dentro dos fenômenos de liderança, motivação, desempenho, esforço, e tudo isso a gente vai ver aqui. Nesse tópico, você pode também estudar o livro, além do comportamento organizacional, o livro Gestão de Pessoas, do Chiavenato. Em especial, na parte em que trata de desempenho, tá? Isso aqui, indivíduo, organização, você vai ter um tópico específico no livro do Chiavenato sobre isso. Você também vai ter motivação e liderança, tanto no Robbins quanto no Chiavenato. E é bastante interessante mesclar esses conhecimentos. Dentro de desempenho, a gente vai ver as variáveis que afetam o desempenho e a gente vai estudar também os métodos de avaliação do desempenho. Porque o desempenho precisa ser medido, mensurado, para que os objetivos sejam alcançados. Então até aqui a gente está num núcleo mais voltado para a gestão de pessoas. Olha como é que o edital está desmembrado até então. Tem uma parte de teoria geral da administração, tem uma parte que é voltada não só para a teoria geral da administração, mas voltada também para a gestão de pessoas e um núcleo bem especial voltado para a administração pública ou para a gestão pública e a evolução dessa gestão pública. Saindo de gestão de pessoas, que foi um núcleo mais reduzido se comparado aos demais editais, teremos gestão da qualidade. Gestão da qualidade é um tema em que eu aposto. Eu acho que o núcleo básico das questões vai ser gestão da qualidade e gestão de processos, porque eles são correlatos. Não há como pensar a qualidade sem pensar em processos organizacionais. E olha o que eles colocaram: gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. A gente vai ter na estrutura da administração pública brasileira 2 modelos básicos de excelência. A gente vai ter o MEG, Modelo de Excelência em Gestão, que foi feito pela FNQ, Fundação Nacional da Qualidade. E os fundamentos, os princípios, alguns regramentos do MEG, que foi utilizado pelo governo FHC, serão aplicados ao MEGP. Lula, mediante decreto em 2005, vai instituir o GES-Pública. E dentro do GES-Pública, nós teremos o MEGP. Indico que entrem no site www.gespublica.org.br e eu indico também que pesquisem no Google a Fundação Nacional da Qualidade. Eles possuem manuais, cadernos que orientam todo o modelo de excelência em gestão. Tá? Além disso, você pode pegar o livro do Agostinho Paludo, que eu já havia indicado, que ele fala acerca da qualidade e desses programas aí de qualidade, desses modelos de excelência. E aí, num aspecto mais de teoria,
geral de administração, mais voltado para a qualidade, a gente vai falar dos teóricos que versaram sobre qualidade. Aí a gente pode falar de Feigenbaum, Juran, Crosby. A gente pode falar de Ishikawa, um expoente da qualidade. A gente pode falar, por exemplo, de Deming. Então, olha quantos caras você vai ter que estudar. Foco especial em Ishikawa, Deming e Juran. Juran com a sua trilogia, ou trilogia da qualidade. Ishikawa com suas 7 ferramentas de qualidade que podem ser aplicadas à gestão de processo. E Deming com seu ciclo PDCA, difundido por ele, mas criado por Shewhart. E, além disso, os 14 princípios de qualidade de Deming. O CESP não gosta. O CESP ama cobrar os 14 princípios de qualidade. Se você quer fazer uma boa prova e garantir pelo menos 2 a 3 itens, saiba muito bem o que diz Deming acerca dos princípios da qualidade. Por exemplo, não parece óbvio para mim que algum teórico de qualidade condene a avaliação do desempenho tradicional. Segundo Deming, a avaliação do desempenho priva as pessoas de se orgulharem de seus desempenhos. Outra coisa, Deming é contrário à administração por objetivo. Se cai na tua prova falando a administração por objetivos corrobora com os princípios de Deming, ou seja, faz referência a princípios de qualidade de Deming. Você vai colocar errado. Porque, segundo Deming, a gente não pode estabelecer cotas numéricas que privam as pessoas de se orgulharem de seu desempenho. Olha que interessante. Nem usar lemas, exortações, para que a gente não constranja as pessoas na organização. E a administração por objetivos vai ter esse caráter opressor. A gente até senta e consensualmente estabelece esses objetivos, mas há uma cobrança excessiva sobre esses objetivos. Então são questões que sempre caem. O CESP adora repetir e você vai adorar acertar depois dessas dicas que eu dei, tá? Podem observar que isso é bastante utilizado, bastante pertinente, tá? Não estou falando nenhuma besteira. Sabe que livro que eu indicaria aqui também? Eu indicaria O Processo Nosso de Cada Dia. Ele vai falar de ferramentas de qualidade e de gestão de processos, tá? É um livro que eu vou trazer a bibliografia. Ciclo PDCA, eles destacaram dentro da qualidade essa ferramenta, também muito cobrada. Uma ferramenta que é o acrônimo do Plan, do Check e Act, que é um ciclo de melhoria contínua, que a gente aplica a um processo, a todo o sistema de gestão e que inclusive é a base do modelo de excelência em gestão, tanto do MEG quanto do MEGP. Falaremos a contento dessa ferramenta de qualidade aplicada à gestão de processos. E a gente fala dessas ferramentas de gestão de qualidade, não há como não falar de Ishikawa e suas 7 ferramentas de qualidade. Carta controle, gráfico de dispersão, diagrama de Ishikawa, de Pareto, fugiu. Deixa eu falar na ordem que eu lembro. Curva de Pareto, Ishikawa, gráfico de dispersão, carta controle, folha de verificação, fluxograma e histogramas. Pronto, lembrei de todas. Tem que falar na ordem na minha mente, senão eu esqueço. Vamos falar dessas ferramentas e aí a gente volta para o modelo do GES-Pública. Vamos ter que estudar a fundo o decreto, leiam o decreto 5378 do GES-Pública de 2005 de Lula e com base nele busquem os cadernos de excelência lá do GES-Pública, que vocês encontram no www.gespublica.org.br, tá? E aí a gente vai migrar para a gestão de processos, que é um tema correlato à gestão da qualidade, tá bom? E aí a gente vai utilizar o livro que eu falei, O Processo Nosso de Cada Dia. Entendendo um processo como uma sequência interligada de atividades que, a partir de entradas entregues por um fornecedor, gera um processamento que quer criar um resultado que agregue valor a quem? Ao cliente, em termos de satisfação. E existe o grau de satisfação percebido pelos usuários de serviços públicos nesses processos de gestão. A gente vai entender então quais são as técnicas para conhecer os processos, mapear, tirar mais informações dele para propor melhorias que incrementem a qualidade, a satisfação e o valor agregado dos processos aos clientes. Esse que é o foco da qualidade, esse que é o destinatário final das ações do Estado e de toda e qualquer organização. Toda organização age por meio de
processos. Aí olha só, eles vão trazer um núcleo voltado para o direito administrativo dentro do tópico de administração pública. Esse daqui vai estar voltado para a administração, para o direito administrativo, para o estudo das estruturas. Não vai ser objeto das nossas aulas, e nem o tópico de arquivologia, que é um tópico à parte que eles colocaram ainda de novo no tópico de administração pública. Olha o que eles colocaram dentro de administração: administração geral, gestão pública, gestão de pessoas, comportamento organizacional, direito administrativo, arquivologia, tá? Então a gente separando o joio do trigo, teremos um núcleo que é nosso, mas outros tantos que não fazem parte, tá? Discutimos então o edital, espero que tenha sido proveitoso para vocês, que as dicas sejam pertinentes e a gente se encontra, tá? Rumo ao MPU. Tchau!